É assim, não pode. Diretora. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 15 de março de 2011, terça-feira. O verbete é o 1869, 4 páginas, 43 logias e 16 máximas. Chamo a atenção que o detalhismo tem 12 máximas. O tema, autovivência experimental. A especialidade, autoexperimentologia. Definologia. A autovivência experimental é a experiência intrafísica da consciência, capaz de fornecer subsídios quanto às reais sensações, impressões e desempenhos extrafísicos vividos no período da intermissão pré-ressomática. O holopensene potencializador do aprofundamento na autoconsciencialidade. O parque paratecnológico da Cognópolis. O empenho do desenvolvimento e implantação de metodologias parapedagógicas. A viabilização de oportunidades para autoexperimentações evolutivas. O fornecimento de subsídios à aprendizagem teática. O ambiente calculadamente planejado para a simulação de para-realidades. As autorretrocognições intermissivas reexperienciadas. A participação presencial na tertúlia conscienciológica enquanto autovivência experimental de aula do curso intermissivo. Na argumentologia tem a caracterologia. 4 categorias de pesquisas, impressões, sensações, vivências ou experiências intrafísica capaz de demonstrar aproximações da vida intrafísica ou realidade extrafísicas à consciência pesquisadora. Tem 4. Na remissologia nós temos, entre os 15, 5 verbetes. Acolhimento assistencial extrafísico, autovivência, fruto experimental, informação pró-evolutiva e triatleta conscienciológico. Frase enfática. As autovivências experimentais aqui exemplificadas são simulações eficazes para a autocompreensão maior do parapsiquismo e da vida multidimensional da consciência intrafísica. Você já passou por alguma autovivência experimental objetivando o entendimento maior das vivências extrafísicas? De qual categoria? Agora, perguntas. Tem algumas dessas perguntas que parece que são de ontem. Nós estamos respondendo hoje porque, às vezes, há uma acumulação de perguntas que não dá tempo de responder todas. Eu não consigo me projetar, somente melhorei meu EV. Isso significa que estou próximo de conseguir? Sou amigo do Antônio Ferreira de Belo Horizonte, seu conterrâneo de Monte Carmelo. Ok, vamos em frente, insista, não desista. Agora, o EV, olha bem e vai anotando as suas sensações e vivências no laptop. Isso vai ajudar você ainda mais rápido. Para a atuação eficiente e cosmoética em uma TENEPS, creio que o pré-requisito primeiro seja não ser assediado ou suscetível a este tipo de invasão. Como conseguir isso? A vida intrafísica é concreta, é dura, é democrática, pois temos que conviver com as mais diferentes consciências e consciências. Diferentemente de sermos consciências em uma determinada dimensão evoluída. Concorda? Sim. Mas veja, você está muito bem. O trabalho que você está fazendo é muito bom. Eu não esqueci o que você já falou aí para mim antes. De vez em quando eu guardo as pessoas que mandam recado aqui para mim. De modo que você tem que ter confiança. Agora, eu daria como recomendação para você aperfeiçoar mais o seu EV, estado vibracional. Isso vai te ajudar também no consultório. Outro, que tipo de problemas o pó do tôner de impressora pode causar à saúde?
Trabalho em um local fechado e fico perto das impressoras. Desde o ano passado tenho tido episódios de faringite recorrentes. E agora acredito que estão relacionados com isso. Existe alguma forma de prevenir ou remediar os danos? Olha, você, minha eminente amiga, é minha colega. Eu passei por isso. Depois que eu tive 2 crises de processo tipo faringite, com problema de tosse, que eu fiquei algumas semanas tossindo, eu descobri que o processo era o toner, da minha HP. Eu trabalhei durante alguns anos e tive 2 crises dessas. Na segunda, eu cortei. Então, o que nós fizemos? Foi colocado, então, as impressoras que nós fazemos aqui, a impressão desses verbetes, foi colocada aqui numa sala especial, aonde tem o jeito de toda aquela, vamos dizer, emanação do toner sair por um buraco para fora, não fica dentro de casa. Então eles fizeram um conduto, tem vários nomes para isso, mas agora o ideal seria que, se você, o dia que aparecer aqui, pedir para você ver como é que é a sala e instalação disso. Hoje, quem trabalha mais com isso, quando você chegar aqui, você vai conversar com o professor Amin, que ele é especialista no processo. Ele está trabalhando já há algum tempo e ele não tem nenhuma tosse, não dá nada de faringite, não dá nada do problema. Por quê? Está tudo endereçado para o espaço, não fica dentro de casa. Agora, que o toner pode chegar a criar até câncer de pulmão, pode. Cuidado com isso. Eu já toquei nesse assunto aqui várias vezes, mas é a primeira vez que aparece uma colégua do problema. Eu trabalhei mais de 2 anos fazendo os verbetes, você sabe disso. A hora que deu o segundo, eu falei assim, não, agora eu vou parar com isso. Porque eu já tinha desconfiado desde o primeiro que era o toner. Mas no segundo, e outra coisa, devido à minha idade, mais de 70 anos, eu ficava tossindo aí, às vezes 2 semanas, 3 semanas. Que é o tipo de faringite mesmo. É o que está aparecendo com essa minha amiga de Belo Horizonte. Abre o olho, cuidado, porque isso aí pode levar para o câncer. Eu já estou a temporada, a hora que eu vi, nunca mais fiz impressão de nada direto. Agora, essa impressão tem uma canalização para o exterior. Tem vários nomes para isso, né? Esse processo da canalização, né? Como é que chama geralmente? É um ducto. É um exaustor com ducto, né? Tem aquela cúpula também, né? Que geralmente está. É uma capela. Pois é, isso aí tem que ser feito. Não brinque com isso, hein? Cuidado, isso é coisa muito séria. Se você já descobriu, é porque os amparadores estão te ajudando. Abre o olho. Outro. Já viu o que aparece no Google se digitar tertúlia conscienciologia, uma palavra só? Vi isso hoje pelo iPhone. Tem até link para namoro evangélico. Isso é a internet, a Google. O que vocês querem? É uma prostituição, como eu falei. Né? Tem prostituição. Tem prostituta de tudo quanto é tipo. Loura, preta, amarela, roxa, morena, baixa, alta, sabe? De todo tipo. É uma prostituição generalizada. Maior que tem do que a internet não existe. Nem na Rua Alice antiga do estado do Rio. Nem na Boca do Lixo de São Paulo. Em nossa evolução, o Senhor responde à pergunta: quem é você, leitor ou leitora? Diz sermos um micro-universo diferente de todos os outros. Afinal, não somos todos iguais? Sim, nós somos iguais em direitos, mas ninguém é igual ao outro em matéria de experiência. Pensa bem, raciocina. Não temos a mesma origem, os mesmos caminhos, as mesmas dificuldades, teremos o mesmo destino, os ciclos evolutivos? Sim, mas por caminho diferente, porque quem manda é você. Somos iguais de nascimento e direito. Em nível de lucidez, de modo algum. Ninguém é igual ao outro. Por causa das experiências que a pessoa tem. O urubu-cérebro é isso. A evolução é isso. Está tudo lógico. Não tem nada de incoerência nisso, não. Raciocina. Pensa lá. A nossa evolução é simples. Dá para entender qualquer coisa que fala. É cheio de pergunta e resposta. Outro. Tenho 21 anos. Resolvi procurá-los porque tenho experiência fora do corpo. Tinha quando era mais nova, mas não sabia o significado disso e não era tão intenso.
Há mais ou menos 2 anos as coisas mudaram. Tenho experiência fora do corpo, em média, 3 vezes por mês. E às vezes se torna frequente. Nunca me incomodaram tanto como ultimamente. Tenho noites mal dormidas e fico assustado com tais acontecimentos por não saber controlar a situação. Sou católico e não acredito muito na doutrina do Espiritismo. Quero entender melhor para não ter mais tais experiências. Gostaria de pedir a sua ajuda. Se não puder me ajudar, me direcione a alguém que possa, porque eu não quero mais passar por isso. Fala aí para ela sobre projeciologia, como é que ela consegue pegar o livro, que ela precisa estudar o projeciologia, sem isso ela não vai melhorar, não. Agora, que tem assediador, no caso, tem. Ela tem 21 anos. Você pode ler o livro, como foi falado, Projeciologia. Você consegue comprar pelo Shopcons, que você coloca na internet www.shopcons.com.br. Ou então você pode ligar para aqui, para a editora Epígrafe. Acho o telefone daqui. Ou liga para o CAEC. Qual da Epígrafe? 3525-0867. Então já foi 45, que é Foz do Iguaçu, 3525-0867. E você pode pedir esse livro. Uma outra coisa, é bom você estudar o assunto para ficar livre dele. Se você levar de qualquer maneira, você está perdido. Agora, ó, esqueça espiritismo, catolicismo, essa coisa toda. Você está com assédio. Isso é muito sério. Estudo projeciologia. Isso é muito sério. Não, mas eu não estou falando para fazer curso. Agora ela lê um pouco para ela saber o que é que se passa, porque ela está boba na praça, o jacaré já abraçou há muito tempo. Hominologia, página 23, segunda linha. Quem é o Homo Sapiens Magister? Tem a ver com mestre ou mago? Poderia explicitar? O magister é aquele que esteve aqui conosco. Ele é um deles, clássico, né? Magister quer dizer professor, que exerce o magistério. Não tem nada que ver com esse negócio de mestre ou mago, não. O cara é bom. Tem um deles que a gente chamava até de magista, porque ele é bom. Fora de série no assunto. Agora, eu quero dizer para vocês que amanhã, dia 16 de março, como todas as quarta-feiras, tem a escola de projeção lúcida. De modo que vocês olhem que é o auditório do discernimento. Lá está funcionando. É muito importante. Das 19 às 22 horas. Estou chamando a atenção porque está aqui na minha programação para prestação de serviço. Outro aqui, o Estadão. NASA adverte que os polos estão derretendo mais rápido que o previsto. O resultado do estudo sugere que as camadas de gelo estão derretendo mais rápido que as geleiras das montanhas e serão o principal fator de contribuição para uma alta global do nível dos oceanos muito antes do previsto. Estão estudando aqui 475 gigatoneladas ao ano em média. Isso é muita coisa. Então o mar está subindo 1,3 milímetros ao ano. Então isso é muito diferente da montanha, que tem apenas 402 gigatoneladas em relação com as geleiras. De modo que a situação está ficando precária. Os analistas para a mudança climática, é um grupo intergovernamental, estão trabalhando com o negócio. O negócio não é fácil. Facebook desenvolve sistema para alerta de suicídios. Então, em parceria com a ONG inglesa, o site permite que internautas alertem os moderadores sobre intenções suicidas de amigos. A ONG é a de Samaritans e o Facebook se uniram para criar alerta de suicídio. Vale a pena ver isso aí. O processo deles é o seguinte: http://www.estadão.com.br/notícia-imp-php. Isso é que eles estão dando aí, tudo que tem sobre o assunto. Agora, eles estão fazendo força com isso aí. Parece que o negócio do Twitter também está falando na história. Agora aqui. Oi, pessoal. Isso aqui é do nosso amigo Felipe, que é o primatologista.
Após alguns tempos de silêncio, estou escrevendo para atualizar sobre a expedição Amazônia e reforçar que não desisti do projeto. Desde dezembro estou trabalhando no empreendimento da Vale para verificar o impacto da mineração no comportamento de uma espécie de primata na região da Serra dos Carajás, do Pará. Viajo a cada 15 dias para o local e acompanho 2 grupos de guaribas que vivem próximo ao local onde estão realizando o empreendimento. Nesse trabalho conheci um veterinário que é muito bom de mata, experiente e muito determinado. Assim, nesse intervalo que vou a Porto Alegre, tenho acesso aos meios de comunicação, vou tentando divulgar ou angariar fundos para a expedição. Tendo em vista que o valor da proposta anterior é bastante alto, pensei no plano B, ou C, ou D. Uma forma de diminuir bastante os custos seria abandonar a ideia de ir de barco ao local e de realizar coleta de animais, economizando com o aluguel dos barcos e com tudo que envolve a taxidermia. A princípio pensei em irmos, eu e o veterinário, e mais alguém que se disponha, de mochila nas costas por via terrestre. Com isso, o roteiro agora muda um pouco. A ideia seria ir até Porto Velho e de lá pegar um ônibus de uma linha que vai até Apuí, no sul do Amazonas. Esse ônibus serve pela Transamazônica e ficaria numa localidade chamada Mata Matá, nome de uma planta que é bem na região de confluência entre os rios Rusvi e Arapuanã, que ele quer ir. Ficaríamos então nessa comunidade ribeirinha e lá faríamos entrevistas informais com os locais para sabermos informações sobre a fauna e para saber uma parte diplomática que é fundamental. Confiança é tudo. O que precisaríamos então é uma boa câmera filmadora para podermos registrar bem os animais quando encontrarmos. E de posse desses vídeos divulgar amplamente para as empresas ou agências financiadoras de projeto nesta área, salientando a importância da região para a conservação da biodiversidade. Mas esse é um passo seguinte. Penso que uma boa filmagem dos animais é uma forma segura de validar a redescoberta da espécie, ou mesmo a descoberta de outras que lá possamos encontrar. É com certeza um bom passo inicial. Como a comunidade fica próxima à Transamazônica, também temos acesso ao transporte que lá passar caso necessário. Estou enviando a anexo o mesmo projeto, mas com um novo orçamento. Penso que o mais difícil agora é a filmadora. Estou esperando a resposta de 2 propostas que enviei para financiamento. Vamos torcer. Se puder, divulgue para quem tiver interesse, ok? Obrigado por mais uma vez pela atenção. Um grande abraço. Eu vou falar aqui com um amigo nosso sobre esse processo da Câmara. Agora, a gente vendo aqui o orçamento dele aqui, a gente já tem uma ideia. Já diminuiu bem com a situação que ele quer. Tem gente aí que eu acho que nós podemos ajudar isso aí. Eu vou estudar com o nosso amigo. Muito interessante aí. Primatologista. Vão ver, meus primos. Eu gosto muito dos meus primos. É tanto que eu gosto muito de vocês. Daí mostra que eu gosto da primatologia. Isso aí é um fato. Fato sério. Agora eu quero ver se eu vou conversar com o César. A gente dá uma de mão nisso aqui. Mas olha, pode falar, o chefe. Quer dizer que hoje você não vai mandar nenhuma mensagem para cá, você vai falar diretamente. Hoje é direto. Na página 22, a ciclologia, o primeiro ciclo, né? O ciclo de paravivências simuladas na intrafisicalidade. Esses simulados que eu não entendi. Os simuladas é aquilo que você faz para ver o que acontece. Por exemplo, às vezes você tenta ver as coisas, mas não dá. Mas você começa a estudar. Então, por exemplo, a opção desses cursos que a gente dá na parte prática, workshop, tudo, tem uma certa simulação dessas coisas todas para ver o que vai dar. Para examinar o processo extrafísico. Então, o estudo ajuda, né? Por exemplo, aqui existe o que seria uma simulação? Aqui é uma simulação até um certo ponto. Então, todo o curso... Aqui é uma simulação de 2 coisas, que eu sei. Uma, o pandeiro. A outra, a intermissão do curso intermissivo que está sendo realizado lá. Hoje, eles fizeram um negócio bem parecido com a gente. Ou seja, nós estamos bem parecidos com ele, que a gente imitava de outro. Hoje a gente já está bem parecido. Ué. Fala sobre isso. Então, mas a outra coisa aqui é a tecnologia, essa primeira técnica, é mais para aprofundar. A técnica do mega revivificacionismo. Isso aí é o seguinte, é o processo da pessoa procurar fazer
uma nova testagem naquilo que ela acabou de estudar. Tudo isso é importantíssimo. Eu, por exemplo, mesmo na parte teórica, eu uso o mega revivificacionismo. Mesmo na parte teórica. O que significa isso? Por exemplo, eu faço uma coisa e contei lá, um total que deu. No outro dia eu vou lá e conto tudo de novo, para ver se está certa a contagem que eu fiz. E aí eu já tiro outras ilações. Essa mega reverificação, ela é muito boa porque ela traz ideias novas que você não tinha visto antes. Um novo ângulo. Entende? Um jeito de atacar uma nuance que passou despercebida ao primeiro relance, ao primeiro glance, à primeira vista. Então, a reverificaciologia é uma das coisas mais sérias que eu sempre levei em consideração. O próprio... Sim. Isso aí implica qualquer pesquisa fazer isso. Isso aqui é uma palavra sesquipedal de 10 sílabas. Tá certo? Também tem. Esse tem verbete também? Tem verbete. Eu falo muito em reverificaciologia, mais do que esse ismo. Ismo sempre diz respeito à doutrina, né? Mas do ponto de vista técnico também está tudo certo. Agora você estudar o detalhismo avançado. Aí, logo em seguida tem a técnica do detalhismo, a técnica da exaustividade, a técnica da estatística aplicada aos altos desempenhos. Aí já mexe com o nosso companheiro. Pessoal, pode falar. Na caracterologia, na última página, o item 4, autovivência do curso intermissivo. O senhor consideraria que... A autovivência do curso intermissivo. As participações nas atividades do acoplamentário, tertuliário, holoteca, laboratórios conscienciológicos e curso CEEC durante determinada temporada, por exemplo, 2 semanas. O senhor consideraria que, de todas as ICs, o CIAEC seria a que predisporia mais a recognições do curso intermissivo? Aqui tem mais elementos, tem mais departamentos, setores dedicados ao processo do curso intermissivo do que em qualquer outro lugar, né? E outra coisa, nós somos mais antigos. Aqui é uma espécie assim de sede do processo, entende? A base do problema é o coração da história, né? O olho do furacão. Pois não, e tem mais gente. São 608 pessoas que vieram para cá para ajudar a gente. Quantos são 55 equipes técnicas que nós temos? Só isso aí. Isso expõe o processo do curso intermissivo. Entende? E dos laboratórios? Outra coisa, quem está fazendo a chamada de curso intermissivo mais somos nós. Quem é que fez o ano passado? Sim. Até pela televisão, pela tempestade publicitária, somos nós. Pois é, a vitrine. É o jeito. E dos laboratórios do CIAEC, qual o senhor consideraria mais apropriado para ter essas retrocognições de curso intermissivo? Aqui no CIAEC? Sim. É o conjunto dessas manifestações. Agora, a base mesmo é isso aqui, é a tertúlia diária. Porque com a tertúlia diária, a gente mantém todo mundo pensando mais assim, vamos dizer, conjugadamente no tempo. Isso aí ajuda. Você está entendendo? Faz o povo pensar. E qual que é o papel da Sinvex que o senhor vê nesse aspecto aqui da... Como é que é? O papel da Sinvex nessa questão da autovivência. A Sinvex é o início do princípio, do começo de tudo. Primeiro, antes de vocês, só tem o Volucim, que é a meninada. Mas os meninos ainda não podem falar, igual vocês não, vocês já têm voz ativa. Já começa. Os teenagers da vida, você está entendendo? É a adolescência. Entende? Então, vale a pena. Quem é que está com o microfone? Tem mais alguém? Professor, aproveitando o ensejo aqui. Aqui na parafatologia você fala da tertúlia enquanto autovivência, né, da aula do curso intermissivo. A minha pergunta é, dentro do curso das aulas, né, que a gente teve no curso intermissivo, a gente tem aulas práticas? Existe uma parte experimental também lá? Não é só isso. Tem processo até de excursão para ver. Os campi são inúmeros. Tem de todo jeito. Os campos do curso.
Você está entendendo? Extracampo ou paracampo. É muita coisa que tem. E, por exemplo, as dinâmicas que hoje nós temos aqui parapsíquicas, existiria algum correlato lá também de trabalho assim? Mais ou menos, né? Porque tem os processos de excursão, ali tem de tudo. Agora é que as fórmulas que eles usam são muito diferentes. Tem muito mais possibilidade. Por exemplo, uma maquete extrafísica parece uma coisa viva. Eles têm capacidade que nós não temos. Todo o processo didático, paradidático lá do caso tem muita paratécnica. Ele supera as nossas capacidades aqui. Entendi. Tem? Mas sempre tem. Li o livro Manual da TENEP, identifiquei muito e me programei para começar, mas senti que precisava de mais crescimento sobre o assunto. Fiz então o curso da TENEP no domingo em Jundiaí. Quando eu vi os pré-requisitos para fazer TENEP, vi que no momento não posso fazer por motivo da moradia. Entendo que posso fazer no futuro, tenho 33 anos. Mas dentro de mim estou sentindo uma sensação que não estou conseguindo entender, um vazio na alma. Vontade de chorar, sensação de fracasso. Só porque não vou fazer agora. Por favor, me dê a sua opinião. Não, isso é tolice. Você é Balzac, está começando agora, 33 anos, isso não é nada. Todo mundo está vivendo 100 anos, então você é um terço da sua vida. Tem muita coisa pela frente. A fase preparatória vai até os 35, você ainda tem mais 2 anos para isso. Pensa bem, isso tudo é dentro da nossa média de 70 anos. O povo agora está vivendo 100, como é que fica? Outro, em vista da atual situação em que se encontra o Oriente Médio, pergunto se a ação violenta de manifestantes para retirar do poder um ditador poderia ser considerada cosmoética. Seria um caso específico em que os fins justificam os meios ou apenas a transição pacífica do poder é cosmoética? O problema todo é o seguinte, tudo depende da politicologia e do tanto de habitantes que tem o lugar. A média que tem que decidir isso aí e levar para a democracia. Agora, às vezes, é preciso fazer a defesa. A defesa é muito séria. Por exemplo, esse ditador, ele é totalmente pirado, o cara é esquizofrênico. Sempre foi. Agora fica essas nações todas badalando esse sujeito. Ele criou muita força, outra coisa. Você sabe que ele acha que é um mercenário, não é gente de lá. Ele paga todo mundo de fora. Então, veja, ele é um fascínio, né? É uma máfia que dirige a Líbia. Isso é um perigo. Então, é um processo de polícia. A polícia, quando é grande desse jeito, chama-se exército. O exército tem que entrar nisso. Para isso tem que ter exército, para defender a segurança do povo. O que significa o termo pensenizar na conscienciologia? Ora, seria bom você ler alguma coisa sobre pensene com calma, né? O que é que seria melhor? Onde é que ela pode ver isso melhor? Tem muito lugar por aí. Agora, pensene é o seguinte, é a união, é um acrônimo feito de pen, que é pensamento ou ideia, sen, que é sentimento ou emoção, e n, que é energia ou o ato da pessoa se manifestar. Então, pensene é isso. Você pensa, mas na verdade você penseniza. Nunca a pessoa pensa apenas. Ela pensa, sente e age simultaneamente. Então, pensene é isso. Pensenizar é isso. É diferente. Pensar, falar em pensar é uma coisa ainda muito pequena, muito simples, muito inicial. Pensenizar já entra a forma toda de manifestação da consciência. Pensa bem, porque somos só nós que estudamos isso. Ninguém nunca viu isso. Nem a psicologia não sabe da existência da pensenologia. Agora, seria bom ver os verbetes que está falando. Tem só uns 20 verbetes sobre pensenologia. Tem uns 20. Se ela pegar aí, se ele pegar aí alguma coisa num só, ele vai ver na remissiologia mais 20. Em pouco tempo. No livro Projeciologia diz que se pode cometer suicídio por parada cardíaca concentrando mentalmente no cardíaco durante o estado da vigília. Como isso é possível? Eu não vou falar, né? Eu não quero que ninguém vai suicidar, que é isso? Besteira é essa. A sua intenção move o universo. Aquilo que você procurar, você acha. Quem procura, acha. Quem é que está com o microfone? Tem mais alguém?
Autovivência experimental, todo mundo está nessa. Hoje o Hernandes não está aqui, né? Ele que está entrando na autovivência experimental mais séria aí, dos processos nossos, né? Mas pode falar, Thaís. Dúvida aqui, lendo sobre a questão da paraprocedência. Quando você fala em paraprocedência, a gente tem uma única paraprocedência, ou dentro, por exemplo, do período de intermissão? Não, é de onde você emergiu. Você saiu de qual terra paranatal? Qual que é a terra paranatal? De onde você veio de lá para cá? Agora, é uma só. É possível dentro uma boa parte do povo que aparece aqui vem tudo da baratosfera. Mas a nossa turma já não é assim. A maioria já saiu da baratosfera. Mas é justamente por isso que eu ia perguntar. A gente não passa por ciclos dentro desse período, vamos dizer assim, entre vidas? Através dos milênios. Mas, por exemplo, a gente através de centenas de vidas. Através dos séculos. Mas a gente... Através de corpos humanos, de fêmeas e de machos. Mas assim, professor, por exemplo, a gente pode passar de um domicílio extrafísico para outro numa mesma intermissão ou não? A gente fica fixado num mesmo plano local? Não, às vezes é assim que você muda durante a intermissão. Então, por exemplo, a maioria aqui, se teve alguém que veio da baratosfera, não vai voltar mais. Eu garanto, ou seu dinheiro de volta. Agora, você considera... Agora, a gente pode considerar, então, a paraprocedência o primeiro local do qual a gente saiu, vamos dizer assim, desse processo extrafísico. A paraprocedência é o seu local de origem, o seu domicílio extrafísico, a sua residência na intermissão. Você tem que ter um sítio, um local, um endereço, lá direcione. Entende? É isso aí. Mas então vamos ver se eu consigo. Eu entendo o que você está falando, mas o que eu estou tentando entender é assim. Todos nós aqui, a gente vai descobrindo as nossas especialidades e os grupos de maior afinidade. É mas aí você vai chegar lá, vai ser o evoluciólogo que vai falar, olha, você agora subiu de posto. Você agora vai ter uma responsabilidade maior. Quando subiu de posto, quer dizer, você vai ter mais trabalho. E é o máximo. E aí ele vai te falar o que é isso, isso. Então você vai para a Comunex tal. Entendi. A turma vai te pegar. Ou senão você se reúne com aquela equipe que está lá fora. É isso que eu queria entender. Aí tudo muda. Aí você entra num grupo volitativo. Vai ter um cara, às vezes é um evoluciólogo, que vai orientar todo mundo e vai sair. Entende? Parece coisa de Superman. Parece mesmo. Entendi. Mas o negócio é mais sério. Você entendeu? De modo que a maioria aqui, vai ficar agora com a outra parageopolítica. A geografia vai mudar. A geoparageografia ou parageografia. Ela vai mudar. Entendeu? Devido ao processo do resultado dessa vida. Você já fez seu livro? Você está fazendo verbete? Está revisando. Então, acabou. Verbete é a emancipação, é o 3 de maio da turma. Você já vai fazer um processo, pelo menos de alguma... o problema que vai seguir, né? Esse prolongamento. Pois é, e a caixa do tempo. Cápsula e caixa. Pode falar. Poxa, a gente está escutando tudo, um silêncio. Alô, isso tá bom. É que o senhor falou do Hernandes, e aí eu lembrei que ele coordena o laboratório da ectoplasmia. Pois é, mas você lembrou o que é isso que eu estou falando? Então, pois é, mas aí assim... A novidade é isso que eu estou falando, entendeu, Hernandes? E eu sei também que o senhor teve uma projeção aí também sobre o laboratório, que o senhor vai falar só depois que o laboratório estiver pronto, né? Mas o que o senhor poderia dizer aí para a gente que esse laboratório pode ajudar na autovivência experimental? Vocês começam a trabalhar que a gente vai ver o que vai acontecer. Tem muita coisa que vai acontecer nesse laboratório. Começa a funcionar. Mas ele vai ajudar nesse sentido aqui, dessas vivências experimentais diferentes esse verbete aqui a gente divide, né? Oferecer para ele, né? Ao professor Hernandes Leite. Autovivência experimental. Mas não dá para ele distribuir para a turma dele. E deixar lá, todo mundo chega e dá um. A pessoa tem uma ideia, né? Mas o senhor não pode dar nenhuma palhinha assim para a gente? Uma palhinha é o seguinte, vocês todos vão desenvolver muito parapsiquismo.
Mexendo com o através do laboratório. Hernande Leite e do professor Mário Oliveira, esse cara que está aqui. Tudo isso vai ajudar. Então tá bom, vamos em frente. No livro 700 Experimentos, página 239, item 8, filmes e revistas do próprio casal. Seriam filmes pornográficos? Como assistidos sem fazer evocação? E ainda na página, isso aí é o seguinte, o processo é do casal. Eles é que tem que escolher, porque às vezes não é isso. Se arranja filmes e revistas do próprio casal, que vai ampliar o processo do romantismo, etc. É o álbum de família, aquele negócio todo. Olha os filmes americanos, que é cheio disso, aqueles que ficam em cima da mesa. E ainda na página 513, item 7, a emotividade da consciência dominadora do sexo chakra. Como assim? Poderia explicar? O problema todo é o seguinte, as pessoas, em matéria de afetividade, se elas são mais evoluídas, elas dominam o sexo. Você faz o sexo o que quiser, tanto o homem quanto a mulher. O mais difícil nisso não é para a mulher, é o homem. No entanto, tem um homem que domina isso com muito mais facilidade. Então, quem domina o sexo sai de baixo. Ele é capaz de tudo, do ponto de vista positivo aqui nessa dimensão. De modo que observa isso. A emotividade não é a mesma coisa de o processo de sexualidade. Observa bem que uma coisa é diferente da outra. E elas convivem o tempo todo. Uma dupla evolutiva tem as duas coisas. Outro, tenho vivenciado inúmeras situações que me deixaram muito impactada. Ou seja, até em fila de restaurante tenho ouvido pessoas falando sobre a projeciologia, a conscienciologia, sobre o trabalho dos senhores, sobre o Instituto. Fila de restaurante. Deve ser gente que está com fome. Deve ter gente que está com fome, por isso que é guerra. Como disse, fiquei muito impactada. Quem está falando é a nossa amiga psicóloga grande, a grandona. Eu falei perguntei aí até para o Mário se conhecia. Como disse, fiquei muito impactada com tanta sincronicidade. Foram outras tantas também. De tempos em tempos o Senhor aparece em meus sonhos. Esse processo todo me levou a chegar nas terturas, sendo que eu nem sabia dessa atividade. Sim, mas você tem um amparador, ele está até aqui comigo. É um amparador, é um homem muito simpático, mas muito sério. Ele é alto, magro, tem uma cara assim de, tipo português, mas é muito sério. E outra coisa, ele é que tem ajudado você. Essa turma de psiquiatra que gosta do seu trabalho, muita dessa coisa do seu trabalho é devido a esse homem. Para mim, ele foi da área da saúde na última vida dele. Ele está procurando ser o seu amparador já há algum tempo. Ele trabalha com você e te ajuda, inspirando até no seu consultório. Isso tudo tem me estimulado a voltar a trabalhar no EV, pois o parapsiquismo ainda acontece, talvez em outro padrão. Estarei em Foz fazendo laboratório de 8 a 12 de 4, se possível conversando com o senhor. Ok. Quando você chegar aqui, você vem que nós vamos conversar. Com calma. Agora, esse nosso amigo está te ajudando. Olha bem quem é ele. Vê se você enxerga ele. Se você for fazer algum curso, observa que é capaz dele aparecer, que ele está ajudando você muito ultimamente. Sabendo de seus efeitos colaterais, a arte pode ser indicada para alguém. Hitler poderia ter sido pior se optasse pela carreira artística? Sou ex-artista e estou escrevendo um livro sobre os danos instintivos gerados pela arte. Poderia me dar umas dicas? Olha, o problema é muito interessante o que você está fazendo. Você vai ajudar muita gente. Agora, uma coisa boa que você devia de falar é sobre o processo da racionalidade e da lógica. E a pessoa acabar com o porão consciencial e com o subcérebro abdominal. Então, ela caminhando para a logicidade, a racionalidade, isso ajuda a dispensar o processo da arte. Agora, é necessário, a pessoa que é da arte, que já trabalhou muito com isso, procurar enriquecer as suas, vamos dizer, ações imaginativas de uma maneira evolutiva e cosmoética. Com isso, então, a racionalidade vai permitir a pessoa, vamos dizer, articular melhor o que ela imagina, a imaginação. Com isso, ela cresce dentro de uma parte intelectiva maior do que na parte artística.
E o mental soma, que é o paracorpo do discernimento, vai dominar o paracorpo da emotividade, que é o psicossoma. De modo que o seu trabalho aí, o seu problema é esse, é por aí. Agora, esse negócio do Hitler poderia ter sido pior se optasse pela carreira artística, não. Ele optou pela carreira artística, deu no que deu. Ele era pintor, todo mundo sabe disso, e outra coisa, ele ficou danado da vida porque não admitiram certos processos que ele fazia desenho de arquitetura e eles acabaram com o desenho que acharam que estava muito fraco. Ele ficou danado da vida. Tudo indica que esse povo era judeu, então ele começou a ter raiva dos judeus a partir disso. Está na biografia dele aí, é só ler, a pessoa vai ver como é que é. De modo que ele era ainda muito artista, ele era muito... O problema dele de falar, aquela veemência dele, empolgar todo mundo, o cara era um artista, mais do que o Frank Sinatra. Empolgava as multidões, o homem era terrível, mas não soube usar nada disso, porque ele era pirado. Outro, a respeito da caracterologia, página 23, o item 3, autovivência da entrevista com o evoluciólogo da extrafísica. O curso balanço existencial da PEC não estaria também implícito? Sim, mas agora, o problema é que o curso balanço existencial é muito importante aqui, e a entrevista com o evoluciólogo é inevitável lá. No item 4, autovivência do curso de evolução, também não estaria incluída as dinâmicas parapsíquicas? Sim, mas estão incluídos também os laboratórios aqui, né, do CAEC, etc. O curso 5 ciclos que o senhor acha exemplifica mais o item 3 ou o item 4? Isso depende da pessoa e o que ela faz com a vida. Tem que examinar para ver. Às vezes está envolvendo os dois. O senhor poderia comentar em Argumentologia, página 23, os dois últimos parágrafos? Os dois últimos parágrafos. Autovivência em comunexa evoluída. O ato de caminhar em plena natureza, despoluída, recebendo banhos extrafísicos de energia. Isso aí ajuda a pessoa a ter contato com o processo da fitoenergia, e isso aí melhora o processo da ectoplasmia dela. Melhorando, ela desenvolve o processo parapsíquico dela. Outra, a autovivência da entrevista com o evoluciólogo extrafísico. O fato de a pessoa submeter-se à condição de consincobaia no curso da Consul, na Cognópolis, em Foz do Iguaçu. Isso aí ajuda demais. Então, o consincobaia é uma fora de série para falar. Você quer falar alguma coisa? Como é que estão agora o caso da Consul? Você é uma das únicas aqui hoje. Eu não estou vendo mais ninguém. Fala aí. É a nossa amiga, está falando de Portugal. Todo mês agora tem um curso com Sincobaia. Né? Todo mês agora aqui no SEC tem um curso com Sincobaia. João Paulo está mais informado. Ô, João, fala alguma coisa. A gente está fazendo mensalmente aqui para deixar o Consincobaia uma coisa mais acessível. Porque a gente tinha só 2 versões por ano. Agora vocês já estão dando uma armadura para a pessoa, etc., já fica armada. Isso. Ou com aquele negócio de criminoso que fica dentro de uma armação, não é isso? Se precisar, assim pode falar à vontade, não é isso? Faz curativo, se precisar também. Imersão, né, João Paulo? Tem pessoas que estão fazendo imersão. Vai no primeiro, segundo, terceiro. O povo está ficando bem fera. Você sabe mesmo, aquela viu? jaula de réu? Eu estava pensando em fazer uma aqui. O mais interessante é que o que acontece é que as pessoas às vezes vão com muito, às vezes com preconceito a respeito da técnica, e as pessoas fazem, aí falam, não, eu deveria ter feito isso há muito mais tempo, e me abriu a cabeça um monte. Pois é, mas o povo ainda não entende o que é consincobaia. A palavra cobaia assusta os outros. Os bobocas, Burraldo, Burrildo e Burroide, eles fogem da palavra cobaia. A gente não pode ter medo de palavras, a gente tem que enfrentar as realidades. Querem receber crítica, esse é o nosso maior problema de todos nós, né? A gente tem dificuldade com isso. Crítica, então, crítica. A heterocrítica não tem preço, é inavaliável, vale a pena a gente receber. É assim que a gente caminha. Outra coisa, é preferível a gente ter crítica aqui entre nós do que receber uma crítica do evoluciólogo. Ele não vai fazer uma crítica, mas ele faz uma recomendação de avô. Tá certo? Não, meu filho, você não deve brincar de guerra. Você tem que brincar de plantação. Aí muda tudo.
bisavô falando para o bisneto. Isso, e o Consincobai pode ser um preparo para isso, né? Como foi colocado no verbete, justamente isso. É um preparo, a cabeça já abre para perguntas muito avançadas que a pessoa não tinha nem pensado a respeito disso para ela mesma. Então, é o que eu gosto de falar. Agora, teve uma pessoa que fez o curso aí de Consincobai, depois chegou para mim assim, Valdo, eu aí fiquei sabendo, eu sou muito importante, eu tenho muita coisa que eu não sabia que eu tinha, sou fora de série, eu me menosprezava, eu me vitimizava, e eu não sabia disso. Eu não tinha autoestima nenhuma, não tinha amor próprio, não tinha nada. Agora não, bolas, me falaram cada coisa. Ao mesmo tempo que fizeram crítica, me exaltaram uma opção de coisas. Eu estava pensando que estava fazendo crítica, eu estava me exaltando, porque eu estava numa sarjeta tão profunda. Se a pessoa falou para mim, outra coisa, sabe? Homem. Não é mulher, não. Homem. Pois é, dia 2 de abril... Eu falei assim, isso aí é a maior prova dos efeitos da Constituição. Dia 2 de abril, inscrições... 2 de abril, é? Dia 2 de abril, próximo. Todos os meses a gente tem agora. Dia 2 de abril, próximo. 2 de abril. Então nós temos aí Consincobai. 2 de abril é o aniversário de Chico Xavier. Depois do dia da mentira, então é verdade, né? É certo. Professor, sim. Ainda reforçando aí a Flávia e o João, eu não sou ainda técnica ainda da Cons, mas estou chegando lá, já estou no Reci 1, né? Mas olha só, eu já fiz, acho que 5 Consincobais, eu acho que foi a coisa, quer dizer, tudo aqui na Cognópolis 5, então, já analisaram bom. A Rosa, a Rosinha, a professora, a experimentadora e a tertuliana. Falta agora o quê? Vai ter a sexta? Vai analisar quem? Chegar à dispersidade, né? Ah, é? Então eu quero. Então é dispersidade, essa que é a boa. Eu esqueci dessa. Eu esqueci dessa. Não, eu devo continuar fazendo Consincobais no extrafísico, mas então, professor, eu aconselho, sabe? Como eu cheguei, que a maioria aqui me viu, né? Quer dizer, você então é junto com a Alzira. A Alzira fez quantos? Quanto? 23 só. Eu você está no caminho. Eu estou falando. Eu estou falando que eu fiz em curso, mas aqui. Agora, ó, você não acha que a Alzira quer virar serenona nessa vida? Não, porque com isso, quantas você fez? 5. 5 para ser desperta. Não. 23 deve ser para serenona. Professor, eu contei 5 em cursos, mas dentro do próprio curso, a gente faz, quase toda semana a gente faz um trabalho também de Consincobai. Mas é muito interessante, eu acho assim, a gente tem que aprender... Vamos agora examinar uma coisa. Levanta a mão quem é que nunca fez o Consincobai, por favor. Não, mas que vergonha. Zaslavski, você... Mas que vergonha, estou com vergonha dos meus amigos. Estou constrangido pelo Zaslavski. Nós também, não, que vergonha. Escuta, daqui a pouco eles vão boicotar a PEX. Você precisa de ir lá, viu? Tem que dar exemplo. Vale a pena o Consincobai. Porque, professor, no extrafísico, nós vamos nos mostrar tal como nós somos. Já nos mostramos quando nos projetamos. Não, porque lá a pessoa fica nua de psicossoma. O psicossoma fica nu. Pois é. Isso é o máximo. A coisa mais séria. A coisa mais séria é desnudar o psicossoma da pessoa. É o que eles fazem na Consta. Agora, hoje, eles já estão com muita experiência das coisas. Já estão colocando as palavras tudo no lugar certo. As perguntas são todas adequadas, né? O negócio lá não está fácil. Obrigada, João? Até o João entrou lá, vocês estão vendo que o negócio é sério. O João não é bobo, isso é um pesquisador, é do detalhe. João, eu não vi nada a seu respeito aqui hoje. Você examinou? Não achou nada nesse verbete? O que é isso, hein? Olha, tem 12 máximos do detalhismo. Não tem nada. Caramba. Professor. Sim. No B. Pode falar. Aqui em tecnologia, mais uma vez, o senhor fala em técnicas
cosmovisiológicas. O senhor podia aprofundar um pouco? Aonde que está isso aí? Tecnologia, página 22. Tecnologia? A técnica... Terceira linha, as técnicas cosmovisiológicas. As técnicas cosmovisiológicas. A técnica cosmovisiológica é o seguinte: tudo aqui que nós fazemos levando para o atacadismo consciencial. Que hoje eu estava falando isso na hora do almoço, conversando lá com meus amigos, que é o processo da panorâmica da vida. Então você dá valor para o generalismo acima da especialidade. Você dá valor para o atacadismo existencial e consciencial acima do varejismo da vida humana. Enfim, você dá valor para a cosmovisão de via panorâmica da vida em diversas dimensões, acima da monovisão de ver apenas aqui nessa dimensão. Então isso é que são as técnicas. Agora, essas técnicas têm uma série de decorrências, de fatores que nascem disso aí, que a pessoa tem que ver outras áreas. Tem muito mais. Entende? Outras técnicas depois dessa. Agora, a enciclopédia já tem muita coisa nesse sentido. É só você procurar a palavra cosmovisio, você vai achar um monte de coisa. É a cosmovisão, cosmovisio, cosmovisiologia, entende? Tem muita coisa nesse sentido. Hoje na hora do almoço eu peguei alguma coisa que você falou, a pessoa é especialista. E uma coisa, depois a tendência é se especializar em mais e mais. Não, ela vai especializando em diversas coisas, depois aquilo começa a criar pseudópode, cria o contágio naquela área. Então aquela especialização vai dominando e contaminando outras. Vai chegar um ponto que a pessoa, quando viu, a única saída para ela é ter o atacadismo de ter uma visão de conjunto da situação. A vida é assim. Agora, tudo começa com especialidade, não tem saída. Mas no teu caso, por exemplo, aqui na enciclopédia, você opera como óleo especialista. Qual seria a especialidade minha que me propicia trabalhar do jeito que eu trabalho? Qual que é? Cosmovisão? A cosmovisão não é bem a cosmovisão, é o parapsiquismo. Parapsiquismo que me permitiu isso. O que o Zé está fazendo extrafisicamente era parapsiquismo extrafísico assistencial. Isso, então, te dá uma panorâmica generalizada. Porque a hora que você mexe com outras pessoas que são os assistidos, você amplia o seu universo, o cosmos se expande. Com o parapsiquismo, você vai adquirindo cada vez mais conhecimento de... Pois é. Holoconhecimento. É igualzinho eu na TENEPS. Então tem de tudo. Por exemplo, uma das últimas coisas, tem uma senhora que está inconsolável. O cachorrinho dela morreu asfixiado pela coleira. Então ela quer saber o que aconteceu, por que é. Precisa de arranjar alguma coisa para superar aquilo. Então você veja o detalhe. O cachorrinho morreu por asfixia da coleira. Esse cachorrinho deve ser daqueles que tem muito pelo, negócio embola. Às vezes o próprio cachorro andou mexendo em alguma posição. Descobriram, mas isso é terrível, né? Professor. Agora a coleira, você tem muito cuidado, não pode apertar. Então você veja, estudos são detalhes. Agora o que é que a vida subhumana divide o processo de uma coleira que está influindo na vida total de uma senhora? Tem uma muito diferente. Isso tudo ela precisa de saber. Ela está por fora. Precisa de estudar isso tudo. Essa multiespecialidade você adquire através da vivência dos multidetalhes vivenciais, sei lá. Não é isso. Com o passar do tempo eu estou explicando para eles. Olha meu caso. Esqueça o aspecto de cabotinismo nisso, da história que eu vou falar aqui. Mas observa a minha tendência para o universalismo. Olha só, eu fiz duplo curso, depois fui fazer curso fora do Brasil. Presta atenção, ó, o negócio como é que é. Minha tendência, por exemplo, que eu tenho facilidade para certas coisas manuais, do ponto de vista, por exemplo, de desenhar, fazer escultura, um troço desse. Eu tenho sangue de distribuição generalizada.
quer dizer, é doador universal. Tem o processo da dragona. Você está entendendo? Meu processo, por exemplo, parapsíquico, eu comecei com retrocognição e atualmente o meu trabalho maior é de pangrafia. Olha só, dentro do processo, como é que eu já passei por tudo quanto é a área desse fenômeno todo. Fui estudar os processos para fazer o livro de projeciologia, arranjei, fiz viagem para o mundo inteiro, arranjei livro de 37 países em 20 idiomas diferentes. Eu trabalhei com 20 idiomas de livros de 37 países. Você não acha que já dá uma ideia de generalismo nisso, não? Já é uma ideia. Agora, outra coisa, eu aqui, trabalho com gente mais diferentes possíveis. Desde o trio Parada Dura até o Loche, a Flávia, o João Paulo, sabe? A Carla que está ali, a Kátia que está aqui, aqui a Adriana, Mário, e por aí vai. Outra coisa, até a Fafá está nessa. Já pensou? Então, olha o meu generalismo. Eu não falei da Pilar, nem da deusa Minerva. Por exemplo, até a Grécia Antiga está se manifestando aqui. Mas esse generalismo seu é o somatório das especialidades, é isso? Pois é. Agora, veja, outra coisa. Eu só em neologismo já tenho mais de 6 mil. Olha na biografia internacional, quem é que já fez uma neologia de 6 mil expressões? Se vocês acharem, vocês me falam. Tem um amigo meu que estava fazendo isso, ele falou que não achou até hoje, está procurando. Então, nisso aí eu já bati um recorde de abrangência. Mas, por exemplo, para fazer o verbete, eu peguei lá um verbete que eu tinha conhecimento de causa, aí eu fiz rápido, 2 semanas. Você faz esse verbete lá, todos esses assuntos você faz rápido, quer dizer que você conhece. Mas depois você sabe, tudo que você acumula conhecimento fica mais fácil. Hoje em dia não tem vantagem nenhuma disso também comigo, isso não adianta eu falar nada disso aqui. Outra coisa, depois de 60 anos, qualquer um faz alguma coisa. Mas 60 anos que eu estou mexendo com isso, como é que é? 60 anos que eu estou falando bonitinho. Eu estou começando a partir dos 14 anos, para falar que eu estou com 60 trabalhando com isso, mas é muito mais. Como é que fica? Agora, gente, uma outra coisa séria ainda. Retrocognição é uma ampliação da cronêmica do Loche. Vamos raciocinar nisso. Vocês já pensaram nisso? A minha vida não tem 78 anos. Eu estou com mais ou menos, no meu caso, 600 anos. É nesse caso que de memória. Agora, para não falar que o negócio começou em 1100. Se foi em 1100, eu estou com 911. O parapsiquismo... Você está entendendo? Mas eu não falo isso. Agora, que eu estou com muito mais de 78, eu estou. Mas o parapsiquismo... Se você lembra e encaixa suas lembranças, suas recordações dentro de vivências límpidas, claras, aquilo aumenta a sua vida. Você tem aquilo como uma vivência igual a dessa vida. Mas aí vocês estão começando a entender isso? Geralmente em retrocognição e holomemória, as pessoas não pensam nisso. Eu penso seriamente nisso. Então, muito sério. O parapsiquismo, agora que eu entendi essa abrangência, ele pega também o retro e pega também aqui todo, vamos dizer, o extrafísico, você recebe insights. Então, por exemplo, na hora da pessoa morrer, eles dividem saber. Essa pessoa está morrendo com quantos anos? Não, ela está morrendo com 95 anos. Sim. E de retrocognição, ela teve quantos anos? Aí você vai ver, então, que a fase de preparatório e a fase de execução muda. Você está entendendo? O problema também todo o processo que diz respeito à cronêmica, cronologia muda. Aí vocês vão ver um dos motivos da influência do valor da identidade extra. Acapite? Professor. Raciocina só nisso. Arlindo, você entendeu o que eu estou falando? Pensa nisso.
Então eu vejo que, do ponto de vista daqui que nós estávamos conversando no almoço, uma das coisas mais sérias é a cronologia. Porque a cronologia, ela mostra qual é a sua panorâmica, que é o processo do espaço, que é a prosêmica. Mas do ponto de vista no tempo, então aquilo amplia o número dos cenários. Você está entendendo? O processo de cenário. Então, a minha cenografia existencial lúcida é bem maior do que a média. Olha o que eu estou falando. Você está entendendo, Rosa? Autocenografia existencial lúcida. Porque tudo é um processo de cenografia. O que é que você quer? Ah, você quer que eu escreva isso? Isso aí está nas minhas coisas. Eu já toquei nesse assunto. Põe aí então. E agora ele entraria. Escreve aí no papel e me dá depois. Agora outra coisa. Ele entra em que especialidade? Vamos ver. Arruma aí. Vamos fazer verbete aqui. Hein? Qual fisiologia está de acordo? Agora, se fosse com a fisiologia, eu teria um outro para colocar. Para cosmovisiologia. Só para chatear. Né? Mas olha, é assim que a gente faz o verbete. Aí, ela deu a ideia. Vocês estão começando a mexer. Eu vou trabalhar nisso aí, faço verbete em cima da perna aqui. Não, espirrar, é isso? A gente espirra o verbete. É. Mas escreve aí no papel para mim esses dados todos. Agora outra coisa. Quais são os sinônimos? Qual é o antônimo? E o antônimo? E o antônimo? Antônimo seria o quê? Varegismo consciencial. Tem que estudar. Você entendeu? É assim. Agora, eu de cara, quando eu faço, eu vou por aí. Aí eu vejo tudo na primeira leva aqui da conformática. Agora, depois eu vou, por exemplo, e depois eu faço a frase enfática. Pronto, aí já está armado. O resto é o resto. Pois é, exemplo, a gente tem que ver. Tem aquele fenômeno. Agora, exemplo, geralmente eu ponho no papel o que é e um traço grande igual. Eu ponho os dois. Aquilo já fica, aí eu só preencho. Agora, por isso que eu faço as coisas rápido. Agora, a maioria eu faço diretamente do papel para depois ser diretamente no teclado. Pronto, tem aquele fenômeno que você fala lá na projeciologia da visão panorâmica, que é de uma vida. Tem, mas agora, o que é que vai me dar trabalho para fazer esse aí e a maioria dos verbetes? O que vocês acham que seja? É uma coisa que vai me dar trabalho. Aí é que eu demoro 2 horas, 3 horas, o que é? Argumentologia? Não, é eu procurar em 8.115 páginas o que é que tem sobre isso. Aí o que eu vou fazer em primeiro lugar? Remissiologia. Por isso que a minha remissiologia é matemática, ela é terrível. Você de vez em quando você sugere uma coisa ou outra, a maioria tem. E aquelas que eu recuso, porque eu tenho coisa melhor. É terrível isso. Agora, 15, eu vou colocando tudo, e vejo tudo. Com o passar do tempo, eu tenho mais de 15. Aí eu seleciono. Não, aí a gente tem que examinar bem. Como é que está o título? Não, aí é neutro. Aí é neutro, só pode ser neutro por causa da experiência. Não tem jeito. É neutro. É neutro. Não, porque é experiência, é cenografia. Por exemplo, a pessoa, ela tem a cenografia dela, mas ela pode ter consciência ou não. Mas, de qualquer maneira, a experiência dela é que vai mostrar se ela sabe daquilo ou se ela não sabe. Agora, veja, a cenografia é a base de tudo. Isso é muito sério, o processo da cenografia. Não, tem verbete. Agora, por exemplo, aqui, qual que é o maior macete, o pulo do gato para fazer esse, como qualquer um outro, no meu caso? Qual é a palavra que eu vou procurar no Find? Geralmente eu tenho 2, 3 palavras que eu procuro no Find.
Não, a primeira seria cenografia. Eu vou ver o que tem. Não, cenográfico. Cenográfico. Tem um verbete também que é palco existencial. Pois é. Esse tem que entrar na remissologia inevitavelmente. Porque já começa a completar. Mas agora, veja, a hora que eu vou pescar isso aí, tem uma porção de ideia que chega. Agora, você pensou, se eu fosse trabalhar nesse verbete durante 5 dias, ia virar um livro. É sempre assim, por isso que eu não posso trabalhar muito. Eu estou entendendo, tantas horas, acabou. Tudo pode virar livro, você está entendendo? Diz que a vida é assim, né? Tinha o meu professor, o Vicente Lopes Pérez, o meu preceptor lá, ele falava, tudo que a gente começa a escrever pode virar um artigo, pode virar uma agenda sua, quer dizer, a agenda que ele estava querendo falar é aquela agenda dos americanos, ou seja, o diário da pessoa. Pode ser um livro, pode ser um tratado. Isso ele falava, para mim, eu tinha 10 anos. Tudo que você começa a escrever, se aumenta, vira alguma coisa. Aquilo se transforma em alguma coisa. Com 3 páginas você já tem um artigo. Olha bem por aí. Professor. Sim. Só complementando a pergunta, em função da sua explicação de técnicas cognitivo-fisiológicas, dentro da autovivência experimental, a pessoa que é um buscador borboleta, ele está tendo várias vivências. Não seria interessante, até recomendável, essa busca antes da pessoa mergulhar na conscienciologia? Não, na conscienciologia é bom ele entrar com todos os cachorros e soltar o canil. Fazer tudo quanto é questionamento e crítica, heterocrítica. Aí eu já não perco tempo. Porque fora ele vai perder muito mais tempo, porque já vem perdendo tempo, porque ele é buscador borboleta. Todo buscador borboleta perde muito tempo, energia, companhia, oportunidade. Isso é inevitável. Então a hora que ele entrar aqui, não. Aqui ele só tem a ganhar. Agora tem que entrar com a metralhadora disparando tudo quanto é lado. Sabe como é que é? É o jeito. Senão não vai. Uma pessoa chega aqui e começa a falar só a favor, a primeira vez que ela vem, você não pode pôr a mão na cumbuca e nada por ela. Ela tem que melhorar, ela tem que ver, porque tem alguma coisa que deve estar mexendo com ela. Ela não está sendo totalmente limpa na abordagem. Entendeu? Infelizmente, não estou acessando a tertúlia por problemas no canal 3. Eu já lhe enviei 2 perguntas hoje, mas gostaria de fazer mais uma. O senhor tem pensado fazer um verbete intitulado Ano Base 2011? Olha, eu estava com vontade de fazer um assim, Ano Base 2075, se eu estiver por aqui. Escuta, eu quero falar hoje com você, o eminente César, quando puder. Depois da tertúlia, você vai ficar aí? Você está aí com a Ari, né? Então nós vamos conversar. Ontem levei um choque na TENEPS. Foi como se eu estivesse levando descargas elétricas. O mais estranho é que vi rostos de pessoas nipônicas. O senhor pode perceber se isso foi obra de algum assediador ou foi o meu amparador chamando a minha atenção? Pode perceber se tem assistência ou não? Olha, isso aí possivelmente é o amparador que quer que se atende a alguns japoneses que dessomaram agora recentemente, de sexta-feira, da outra sexta-feira. Pensa bem nisso, tudo é assistência. Tenho dor crônica há 4 anos, não consigo voluntariar e nem ler, que é o que eu mais gosto. Mas consigo escrever. Digitei 2 de meus 5 livros. Fico triste em rejeitar certas oportunidades de trabalho devido à dor. O trabalho ideal para mim é no consultório, que só tenho 2 clientes e não aumenta. Me sinto desamparado frente à angústia de não poder ajudar os outros como gostaria. Poderia falar sobre amparadores nesse meu caso? Sim, o problema todo é o seguinte, é preciso ver o que quer que você já fez, dar um balanço nisso, faz a inventariologia da sua vida. Isso vai te ajudar mais a você fazer abordagens mais, vamos dizer, profícuas, produtivas dentro da sua vida. Seria bom fazer inventariologia. O senhor se considera uma consincobaia mor? Sim. E eu sou, além de consincobaia mor, eu já falei isso aqui, né? Vocês já ouviram?
Mas eu sou também o bobo da corte da conscienciologia. Esse posicionamento dentro da edencologia, eu não cedo esse papel. Tá certo? Eu estou com ele já faz algum tempo. Agora, como eu tenho facilidade de ser o clown, então a gente continua. Né? Agora eu vou publicar e oportunamente um verdadeiro manual de como ser bobo da corte, através dos bordões conscienciológicos. A gente já tem uma ideia ali. É bem claro isso aí. Eu quero falar para vocês, e principalmente para a Mi, parece que a Mi estava aí, né? Ainda está? Ah, está aqui. Que em vez daqueles 330, eu já tenho 388. Tá certo? Agora você viu que é mais fácil do que as outras coisas que você tem feito. Hein? É mais fácil ou não é mais fácil que as coisas que você tem feito? Não sei se é mais fácil. Eu vou dizer a minha experiência com aquela lista. Eu ontem tinha muita coisa para fazer, eu peguei tipo 10 e pouco da noite. E aí eu já estava cansada. Eu falei, gente, o que eu vou fazer com isso? Assim, até cansada a pessoa sai bem. Sim, ainda mais você. Aí eu comecei a digitar, né? Sim. Digitar, né? Só não teve papel. Eu comecei a digitar aquilo só vendo se eu compreendia o conteúdo. Eu até comentei com o pessoal da Dinâmica de manhã, aquilo foi dando um negócio na minha cabeça. Mexeu muito. Agora me conta, dá uma ideia impressionante, né? O que é uma síntese de palavras, né? Uma palavra síntese. São os pedacinhos. Aqui, a coisa mais impressionante é o paradoxo da palavra sesquipedal ser uma palavra síntese. Não, pensa, você não tem por onde fugir disso. É uma união de pedacinhos. Agora, o povo que foge de palavra longa, são bobos ou não são? Agora, eu vou lhe confessar. Eu já falava isso, há 50 anos eu já defendi o processo da palavra longa. Mas só, quem está certo são os alemães. Eu tenho uma a linguagem alemã, tudo Eu tenho uma confissão a fazer. Toda vez que o senhor falava desse verbete, eu dizia, não sei por que serve isso. E que besteira. Agora não, depois eu pego e passo para você. O negócio é sério. Então, na realidade, é só a questão de ler e compreender a composição das palavras. Eu fiquei com um monte de palavras. Agora, é muito mais fácil de você debulhar a ideia através da sesquipedal. Muito mais fácil. As outras coisas todas têm muito mais dificuldade. Ali não, você já tem um roteiro, já está estabelecido. Como se fosse um verbete na palavra. Né? Agora, eu só te falo, 58 aumentou. Tinha 330, passou para 388. Mas agora, praticamente, lá já está completo esse glossário. Ali eu só posso agora ir acrescentando, mas ele está praticamente completo. É muita coisa que eu coloquei lá dentro. Agora, eu espero você para enriquecer o texto. Eu já usufruí, né? Vamos ver o que vai dar. Sovaldo, Sim. Aqui no B. Eu aqui. Pode falar. Com relação a esse tema de hoje, né, autovivência experimental, o que o senhor poderia dizer daquela condição da criminologia que o senhor vem falando nas tertúlias? Como é que a gente entra nessa autovivência? Onde que vai ser a porta de entrada para essa autovivência experimental? O que é que eu venho na falando? Criminologia. A criminologia. Sim. Aonde que é a porta de entrada? O que o senhor recomendaria para fazer a porta de entrada para a gente poder efetivamente ter essa autovivência experimental? Eu acho que a primeira recomendação é ver a capacidade do perfil da pessoa, do advogado. O perfil que é o sério. Agora, o ideal, no caso, seria homem, não mulher, para ele ter mais defesa. Isso eu estou falando para arranjar uma condição ideal para a pessoa entrar na criminologia. Agora, segundo, pegar os papas do assunto, debulhar aquilo para dominar completamente o assunto, para poder argumentar na hora da necessidade. Terceiro, estudar tudo que tem em matéria de filmagem sobre esses assuntos, para a pessoa saber. Igual esse filme que o nosso amigo passou lá no Cineclube e outros mais. Agora, ver, por exemplo, Law and Order e principalmente Criminal Minds, que vê o processo o problema de estabelecer o perfil do criminoso, que aquilo é muito importante o advogado saber. Outra coisa séria também é aquela série do Lie to Me,
para ver como é que você pode ver quem está falando mentira ou verdade. Então, essa condição complexa do perfil do advogado, aí no caso, exige muito dele. Não pode ser qualquer pessoa, senão ele é envolvido pela situação. Uma coisa boa que talvez possa ajudar a pessoa, se ela quiser, é, antes dele ser advogado, para ver o processo, ele entrar como promotor. Então, na condição de promotor, ele pode fazer. Eu indiquei isso para certos estudantes há muito tempo, eles se deram bem na questão de promotor, para depois ele entrar na criminologia maior. Agora, alguns eu cheguei a pedir até para escrever um tratado depois, mais sério, tipo Ponte de Miranda, sobre o assunto entende? Do direito criminal. Aí o direito de processo, o direito criminal, um monte desses direitos, tudo tem relação com isso, você sabe, né? Agora, que eu acho que é uma coisa fascinante uma outra coisa. No início seria bom esse homem, ir a algumas prisões e visitar, quando puder, para ver como é que é o processo lá dentro. Ver as coisas, por exemplo, desse nosso amigo que vai muito para a televisão, esse médico que escreveu lá sobre o Carandiru, Drauzio Varela. Ele tem coisas boas, interessantes. Agora, outra coisa é ver também se tem alguma gravação do Datena, para ver os excessos que tem também. O Datena é um cara que fala pelos cotovelos, mas tem muita coisa correta também que ele fala, não é só bobagem, não. O homem é muito sério em certas coisas. Agora, ele é interessante que ele abre o jogo até a respeito dele. Você sabe que ele é doente, aquela coisa toda, e ele supera essas coisas todas. Então, são coisas que a gente tem que ver. Agora, junto com isso, seria bom ele estudar o direito, principalmente o direito processual e outras coisas mais, a partir desses livros que existem desde a década de 50, 40, de camaradas que estavam na cadeia e que escreveram o livro. Tem um deles, antigo, que nós temos esses livros aí embaixo. Eu andei lendo isso tudo, tem livro até anotado sobre esse assunto. Entende? Então tem um cara desses antigos que é o máximo, que ele escreveu dos Estados Unidos, sabe? O processo o problema presidiário ou direito presidiário, como é que era na ocasião. E examinar com o direito atual, porque isso aí é muito importante. Eu sou 100% favorável à escola. Em vez de cadeia, escola. Meter a pessoa numa escola encadeada, quer dizer, um campo de concentração escolar para presidiários. Eu sou 100% favorável a isso. Agora, isso é uma espécie assim de fazenda, chácara, alguma coisa, tipo colônia mesmo, grandona, e com muita defesa. Agora, acho que um lugar desse, às vezes, tem que ter o mesmo número de internados presidiários internados, que é um número de servidores também que trabalham ali todo dia. Eu penso que isso é que pode melhorar o processo interprisional aí do problema todo generalizado. O Brasil está com esse problema atravessado na garganta há dezenas de anos. Então precisava de ter mais gente dentro do direito para trazer sangue novo, ideia nova, luz nessa história, para melhorar esse povo todo. É uma vergonha, nós temos aí uma cadeia que cabe 70 e tem 700 pessoas lá dentro, isso é uma loucura. Por isso que o povo fica tudo doido. E outra coisa, tudo isso aí é escola de criminosos. Não tem nenhuma escola de reabilitação. Eu não admito isso. Quais são as escolas de reabilitação que tem no Brasil? Não tem nada. Tudo que eles falam aí, o povo sai de lá, está tudo continuando a cometer crimes. Então, o processo de criminologia, eu considero dos mais sérios. Agora, o povo que é boa vida, ou que é da nobreza dentro do processo do direito, eles não querem saber da criminologia. Eles consideram isso como se fosse da sarjeta. E não é. Em matéria de assistência, é uma das áreas que precisam de mais assistência dentro do direito. Pensa bem. Uma outra coisa,
melhorando esse processo interno, melhora o processo externo. Não adianta nada estar falando em política demais internacional, entende? O processo de direito internacional, essa coisa toda, se o processo interno aqui não está bom. Então, se melhorar o interno, melhora o internacional. Se vários países começassem a fazer uma congregação para melhorar as prisões, conversassem entre eles para melhorar isso aí ia longe. Eu, se estivesse lá na ONU, o que eu ia combater era justamente isso. Combater as prisões que existem e levar isso para o lado da educação. Agora, o que a gente vê é o seguinte, vocês viram, por exemplo, o que é que o canal da Band, a Bandeirante, está mostrando sobre o crack no centro de São Paulo? Gente, é da gente ficar perturbado de ver aquilo. Centenas de pessoas viciadas no meio da rua, todo mundo passa ali e fica por isso mesmo. Isso é no centro de São Paulo, tudo aberto, todo mundo com crack. Cadê a polícia? Cadê o governo? Cadê a prefeitura? Você não vê nada disso. Agora, a Band está mostrando isso com a realidade todo dia. É impressionante que eles fizeram agora uma série desses blocos lá de informação violentos sobre o assunto. Semana aí, a última vez que eu estava olhando, estava lá o negócio todo. Aquele monte de gente, tudo, baratosfera total. Está tudo degradado no centro de São Paulo, bem no coração de São Paulo. E crack, você sabe que o crack mata, às vezes, em algumas semanas. Isso é um perigo. E outra coisa, quem é que está tomando conta daquilo? Agora veja, é o povo do Datena que está mostrando isso aí, o crack lá no coração. Você chegou a ver isso na Band? Não, o negócio depois você não dorme. Se começar a ver muito aqui, você fica pensando, me deu vontade de ir para lá para fazer alguma coisa. Porque isso não era assim quando eu ia a São Paulo. O negócio lá não era desse jeito. Quer dizer, vamos ver, São Paulo piorou demais. Agora até nisso, como é que fica? Aí houve... Para a Praça da Sé, foi lá para o lado lá da cidade mais onde tem a 25 de março, lá para o fundão, lá da Barra Funda. Agora está por todo lado, o negócio e outra coisa. E é durante o dia, não é só à noite. Pessoas, só de olhar para elas já dá medo da gente chegar perto. Porque eu assisti quando eles passavam as viaturas, já à noite. E era cedo ainda, não era de madrugada, era à noite eles passavam, e o pessoal todo sentado, de pé, moço. Não, mas é de dia. Agora é de dia. Então eles passavam. O negócio vai continuado assim, agora ninguém toma providência. Durante o dia. É. Como é que fica? Não sei como é que vai ficar isso. A turma do exterior e fala que o Brasil não toma conta dos criminosos. Em parte, eles têm razão. Estudaria processo de crack. O caso é que, por exemplo, em New York não tem um lugar desse. Teve uma época, muitos anos, que eu conheci lá, que tinha um bloco, um quarteirão lá, que era de bêbados. Eles acabaram com aquilo tudo. Está entendendo? Isso em New York. Era só bêbado. Chegava lá, o cara estava tudo assim. Agora em São Paulo é muito pior. Os caras tudo com aquele negócio, menino, moça, mulher, jovens, tudo de qualquer maneira, roupa de qualquer jeito. Só pensa em crack. Piorou muito. É terrível. É muito diferente do que eu vi. Lá em New York, eu cheguei aí lá para tratar a situação, ver como é que era. Tudo na década de 70. Eu vi o bloco, o quarteirão que havia lá em New York. Agora, depois, de uma hora para outra, eles resolveram tomar conta, melhorar tudo. Aquilo tudo desapareceu. Você não tem mais quarteirão de bêbado em New York do jeito que era. Val, na pergunta da Carla, você comentou que já indicou a pessoa para ser procuradora, né? Promotora, não é isso? A condição de promotor é a condição de acusador, né? De buscar a pena, a punição até certo ponto para a pessoa. Pois é. Como que pode ser assistencial nessa condição? O problema não é esse, lógico. A hora que eu indico para a pessoa ser promotora é que ela precisa de estar dos dois lados. Você entendeu isso, né, cara? A pessoa tem que estar dos dois lados. Mas se for possível, dos 5 lados. Vê se não entende.
para ela entender o que é a criminologia. Mas só se ela tiver a visão, porque senão a tendência Não, eu que falei, a gente ela vê tem que ter um perfil adequado de cosmovisão da situação. Mas Tá no isso tá lugar. duro. É isso que eu queria saber. Que Já perfil chega lá, é se alguém começar a fazer maracutaia com a pessoa, está danado. Como é que fica? Mas ali é bem uma condição que vai repercutir no destino ali das pessoas. Sei não, mas quem é advogado já está repercutindo o destino das pessoas. Sim, mas... E é só o advogado que vai acabar sendo evoluciólogo mais depressa. Seus outros não vão. Bom, pelo menos... É o direito que leva as pessoas à evoluciologia. Mas, professor Valdo, eu tenho uma dúvida. Como acertar mais no direito dentro dessas condições? É usar para a direitologia, acertar tudo. É igual aquele nosso advogado que estava bancando lá o juiz das pequenas causas. Então ele veio me falar sobre um caso de dinheiro. Então o cara está querendo atacar o outro daquele negócio. Eu te pego lá fora, aquele negócio todo. Agora o negócio está 400 pratas. Eu falei com ele, agora na hora que acontecer, você dá o dinheiro. Se você não tiver, você me fala depois que eu te dou o dinheiro depois. Aí ele começou a fazer isso. Ele falou assim, mas isso não é o direito. Eu falei assim, é o direito, avançado. Se o direito ainda não tem isso, está errado. O direito, antes de mais nada, ele tem que ser assistencial. Senão, onde é que está a cosmoética? Então, esse é o ponto. Pois é, mas veja, raciocina nisso. Então, por exemplo, ele começou a fazer isso. Agora eu virei para ele, vai devagar, hein, para não criar problema para você. Porque senão daqui a pouco o juiz de pequenas causas dele, o juizado, ia pegar o Brasil inteiro e ia para lá. Porque ele está resolvendo tudo. Mas a mulher queria avançar no cara e chupar o olho dele, furar o olho do cara. O cara de 400 pratas. Eu falei assim, não, por que você não deu dinheiro? A melhorar. Chamava de parte, não, vamos melhorar isso aqui, fazer um acordo. Então, mas o que eu queria entender assim, como que o promotor pode fazer assistência? De que forma ele poderia fazer assistência? Ele pode estar defendendo todo mundo. Ele é que pode mais. O problema é dele, ele tem que ver a cosmoética que ele tem. Dentro daquele caso, como é que funciona. Professor Valdo, mas eu tenho uma dúvida ainda com relação a esse ponto. Porque aí cai naquela tendência de ter a posição da acusação. Aquilo que o senhor falou, às vezes fica com a boca torta para acusar ou para defender. Como é que a gente sai disso? Você tem que ficar de um lado, depois você passar do outro. Você tem que sentir todos os problemas de um lado e do outro. Agora, o ideal seria que a pessoa fosse juiz, advogado de defesa, advogado de acusação, promotor, vogal, assistente do tribunal e diabo a quatro. E, se for possível, aqueles outros coordenadores que tem, desembargador, etc. Se ele passasse por todos esses lados, é que ele seria completo. Isso é que seria ideal. Entende? Oh, mas aí vão vidas, né? E o senhor está falando isso a longo prazo, são vidas. Mas uma pessoa que já mexeu com isso, ela chega aqui, ela já passou por vários dessas funções. Fica mais fácil. Outra coisa, você, por exemplo, você não fica pensando que você está mexendo com isso a primeira vez. Eu sei. Você já foi homem muito bravo. Olha bem isso aí. Pensa bem. Minha esposa tem detectado nessas 2 últimas semanas sensibilidade na sua perna esquerda. Em alguns momentos parece um bicho andando, em outros parece formigamento ou dor física. A perna direita apresenta a sensação de formigamento sem ter os outros 2 sintomas. Ela foi ao médico e o médico não soube diagnosticar, pois a perna não apresenta nenhum sinal de inchaço. Recomendou um neurologista para ver se tem relação. É lógico que tem. Você está vendo o caso nosso aí, aquilo que eu estava falando para você? Se há algum pensamento do nervo. Eu, pessoalmente, acho que além do contexto físico, esses sintomas têm relação com a consciência em tratamento relacionado ao passado dela. O professor poderia nos ajudar a esclarecer? Não. A maioria desses casos, do jeito que ela está falando aqui, é um processo físico, que tem que tratar do ponto de vista físico. Agora, pode ser, uma coisa que tem que perguntar para ela, o que é que houve em matéria de acidente na vida dela. O acidente pode ser de 5 anos ou de 40 anos aí para trás, não interessa. Que aquilo depois se manifesta, devido ao processo aqui do cérebro, com os problemas neurológicos. E pode ser um pensamento na hora que está entrando ali, não é isso? Fala alguma coisa sobre isso, como é que é? Agora, o que é engraçado é que eu tenho uma dessa aí. E a minha do lado aqui, que eu tive o acidente, essa coisa toda, que deu alteração,
e pegou na pelve, junto do lugar onde passa o nervo. Aquilo comprime. Com a idade, essas coisas pioram tudo. Então é como se fosse um bicho geográfico. De vez em quando coça, tem dor. Aquilo dá problemas assim de eletricidade, formigamento. Então, anatomicamente, quando o professor Waldo fala desse pinçamento, é que da coluna emergem os nervos, né? E na coluna tem esses discos que ajudam uma vértebra a ficar sobre a outra. E esses discos, às vezes, eles, vamos dizer, alargam, escapolem e comprimem essas raízes nervosas. E aí dá a dor reflexa, como ele estava comentando, às vezes, numa perna, na batata da perna, no pé, nos dedos. Então, esse pinçamento é quando acontece esse, vamos dizer assim, adelgaçamento do forame por onde saem esses nervos, né? Então, o melhor exame para ser feito... Forame é o buraco que passa. A batata da perna sabe? A panturrilha. E por aí vai a situação toda. Não sei se o que eu sinto é na coxa, e a coxa da parte externa. De acordo com esse nível, a gente consegue saber a altura da coluna que pode estar esse pinçamento, né? Então, o melhor exame, não sei se já foi feito, seria a ressonância magnética da coluna, para ver bem esses forames que a gente estava comentando. Né? Agora, aí está muito claro, isso só pode ser físico, nesse caso que está falando aí. Professor Waldo, letra B. O senhor pode falar um pouco sobre o reagrupamento que acontece de familiares no caso de uma pessoa que que adoece? Então, são, assim, pessoas que não iriam entrar em contato se não fosse por esse fator, e há uma convergência de visitas e tudo mais. Podiam falar um pouco mais sobre isso? O que você quer saber? Esses reencontros aí contingenciais, como está tirando o maior proveito disso? Olha, isso aí faz parte da vida, né? O processo social... É o círculo de relações, o que a pessoa tem, igual as outras coisas mesmo. Eu não vejo assim muito específica essa condição, não. Aí é um processo, gente que está assistindo os outros, faz parte do serviço. A pessoa que está acamada, que está doente, ela recebe um monte de visitas, e ali tem sua relação. Faz parte do serviço. Eu não sei o que falar para você, o que você está querendo disso. Entende? O pior é quando a pessoa vai para a UTI, que nem sempre aí pode ter visita. Entende? Aí a coisa piora. Então ela fica cada vez mais ilhada. Bom, então no caso assim, tem colegas evolutivos do Grupo Karma que têm opções de vida que são francamente anticosmoéticas. E a gente não teria contato se não fosse uma situação assim. Então, nessa relação, há algo que se possa ser explicitado? Como é que... Não, o problema todo é ver a paradiplomacia que a pessoa tem para esclarecer os fatos, né? E ajudar a pessoa daí em diante. Isso tudo pode ocorrer. O problema é a paradiplomacia. Olha bem por aí. Paradiplomacia. Paulo, eu estava percebendo que hoje o assunto do almoço veio para cá. Eu queria saber se tem alguma peculiaridade extrafísica aqui hoje. A hora que eu estava falando lá no almoço, tinha um dos nossos amigos que é gente do Transmentor. Quando nós chegamos aqui, eu cheguei a falar isso, falei assim, hoje aqui tem isso. Que nós não tínhamos ninguém aqui e tinha aquele monte de gente, inclusive esse nosso amigo lá, que é da turma do Transmentor. Eu falei assim, está uma diferença, não foi o que eu falei para vocês? Tinha aqui umas 5 pessoas e tinha uns 30 deles. Agora lá no almoço é que eu comecei a perceber isso, por isso eu comecei a falar lá. A gente sente que tem um padrão diferente, né, hoje aqui. Pois é. Não, o padrão é por causa disso aí, né? Porque estão estudando as coisas para ver o passado. Eles querem esclarecer mais. Agora, a hora que eu falo isso, ajuda a turma que vem com ele, que eles ficam esclarecendo. Igual aqui, a gente fala aqui para atender uma pessoa que questionou aqui, ajuda a consciência que está fazendo o curso intermissivo, que ela vê o nível que nós temos do assunto. Às vezes tem assunto que eles têm pena de mim. Coitado, está falando 1% da realidade do negócio que nós estamos vendo aqui.
Agora, tem outros que falam assim, não, ele está falando mais do que eu não pensei nisso. Então, o problema meu é ter esse mais de 1%, para dar uma bela banana para eles. Cláudio, você estava comentando lá da pessoa entrar na especialidade para chegar no atacadismo. Você pode falar qual a melhor estratégia para a pessoa, depois que ela já encontrou a especialidade, ela ampliar essa abrangência? Não, ela tem que seguir e expandir aquilo que ela está fazendo. A hora que ela começa a expandir, os fatos vão abrindo caminho maior à frente. Então, aquilo mesmo, ela já é levada para o processo. Mas agora, ela não pode deixar o devagar e sempre dentro daquilo que ela começou. Entende? É por aí que a coisa expande. Uma coisa difícil nisso é que às vezes a pessoa pensa que ela conseguiu tudo, que ela já sabe tudo, que ela já está num nível bem acima da média. E às vezes não está nada, ela precisa alcançar um nível melhor que aquele ainda. Ainda é pequeno aquele nível ainda não é o ideal. Então é necessário insistir. Uma outra coisa que influi muito nisso é a maturidade física da pessoa. Quantos anos já está mexendo com aquilo? Entende? Isso aí é super importante. Maturidade física. Quando chega num determinado ponto, ao domínio da matéria. Matéria que eu estou falando quer dizer o domínio da disciplina, entende? A pessoa domina aquilo. Domina, assim, de uma maneira irrecusável e indiscutível. Na hora que chega nisso, a situação muda de figura. Aí quase sempre abre o caminho, a vertente é outra, novos vieses aparecem, entende? E tudo fica enriquecido. Valda, aqui na letra B. Você falou antes que é expandir o que ela faz e os fatos abrem um caminho mais para frente. Você podia aprofundar isso? Não, porque o caso é o seguinte, a pessoa vai expandindo a noção, a cognição dela dentro daquele aspecto. Ali, então, ela começa a ver e começa a fazer reflexões, ou, vamos dizer assim, associações do processo das ideias com as outras linhas de cognição, de conhecimento. A hora que faz isso, a tendência é expandir a abordagem cada vez mais. Na hora que expande, começa a aparecer fatos intercorrentes. Aqueles que são conteúdos, entende? Ou vamos dizer, ocorrências que interferem. Essas interferências vão começar a mostrar aspectos que a pessoa esqueceu. Então é como se fosse um puzzle. Ela começa a programar o processo do puzzle todo e preencher os buracos que estão brancos. Com aquilo, então, daí a pouco, ela tem uma visão de conjunto absoluta do processo. Não tem por onde escapar. Você olha a minha vida com o processo da conscienciologia. Em qualquer área de conhecimento humano, praticamente, eu já entrei. Uns com competência, outros sem competência nenhuma. Mas eu tenho uma visão do que interessa naquilo. Então, do ponto de vista da parte prática, a coisa muda de figura. Mas essa expansão implica também em aumentar as especialidades? Né? Não, ela aumenta naturalmente, não tem jeito. A rigor, na vida humana, é muito difícil ter uma especialidade sem outras. Toda especialidade exige outras. E outra coisa, para você ter chegado naquela especialidade, você já passou por várias. Por exemplo, a Rosa, ela hoje é matemática, ela passou pelo aritmético. Fora outras coisas que ela andou fazendo, senão ela não teria chegado aí. Todo mundo é assim. Pensa bem. Agora pensa só no tanto de disciplina que tem uma. Você escolheu, por exemplo, uma especialidade. Olha o tanto de disciplina que compõe essa especialidade na faculdade, na universidade, na academia. Só aquele monte de disciplinas, de matérias que a pessoa estuda, entende? Já formam, vamos dizer, disciplinas ou especialidades adjutórias. Elas estão de lado, aquilo é uma confluência. São afluentes que vão para o rio. Entendeu como é que é?
Então ninguém estuda uma coisa super isolada, nem o autista. Até o autista pensa diferente, uma opção de coisa dele. Ele não fica numa coisa só. Pensa nisso. No caso da medicina que tem muito. Pois é, a medicina de todos os cursos que tem por aí é o que exige mais. Por isso que é o que demora mais. Pode olhar. Agora veja, as especialidades também que tem são as mais provocantes e chatas, né? Difíceis. E a pessoa tem que mexer muito. Agora, é o que demora mais. Um curso de 6 anos de medicina não é nada. Geralmente a pessoa demora 10, 12 para se compor mesmo como profissional de alto nível, senão não vai. Hoje, então, isso é muito bom, é positivo. Estudar mais é mais importante que tudo. Mas mesmo assim, chega nos Estados Unidos, o povo tudo trata todo mundo lá como se fosse máquina. Já acabou o processo humano do contrato do médico com o paciente. Isso é uma dificuldade. Todo mundo que vem de lá, que falava comigo aí, inclusive no Instituto, eles falavam isso. E é um fato. Estudo tem que estudar também. É um desvio da história. Agora, o Brasil, por exemplo, o Brasil ainda precisa muito de médico. Vocês sabem que não tem médico aqui que precisa para atender a população que nós temos. Ainda não tem. Pode falar. Na tecnologia, o senhor coloca a técnica da tentativa e erro e depois a tentativa e acerto. Queria saber assim, a tentativa e erro, o mater pensende dela é o despojamento e a tentativa e acerto, o mater pensende é discernimento e por isso a tentativa e acerto pode ser prevalente à outra? Ou eu estou com um raciocínio muito pequeno? O processo todo aqui precisa de ver a vontade, a intenção e o nível de discernimento da pessoa. Isso aí é que dá a tentativa e erro, a tentativa e acerto. Uma pessoa, por exemplo, se ela já teve tentativa e erro, na próxima vez, ela só pode dar um jeito de acertar. Se ela tiver tentativa e erro de novo, tem alguma coisa errada. A gente cai no bataburro uma vez, se cai duas, está faltando inteligência. Então, sem a cronêmica, não tem prevalência de uma com a outra. Tem que ter só com a cronêmica que vai ser prevalente. Uma vai ser prevalente. Tem que examinar, né? Tem que ver. Tá bom. Agora, aqui eu já deixo as duas para a pessoa ver como é que é. Agora, logo em seguida eu ponho a técnica da reciclagem existencial. E depois, as técnicas cosmovisiológicas. Isso tudo é lá para frente, que a situação já mudou. Tudo tem que começar no egão, para depois ir para o cosmão. Cosmão quer dizer a cosvisão grande, o cosmos. Do egão ao cosmão é muito sangão, muito sangue. É muito chão. Não, isso aqui, suar o sangão. Não dá. Isso é expressão de paulistano. Paulista é que ponhão em tudo. Eu queria o seguinte, como o senhor falou, na retrocognição, uma questão da holomemória, uma ampliação da cronêmica e raciocinar do ponto de vista da identidade extra. Até que o Losch até colocou a questão do verbete palco, né, existencial. Eu vejo assim, quando o Pedro colocou a especialidade maior, como se fosse um novelo, ela pensa naquela maior, e ela vai puxando e vai saindo as múltiplas especialidades que tem em comum com aquela. Então vai fazendo esse... O processo é puxar a corda, o negócio vem. Sabe como é que é? Então, a cada lembrança, digamos assim, a cada retro, mesmo que ela tenha uma diferença de 100 anos entre uma e outra. Mas você puxa o fio da meada. Aqui, você puxa o fio da meada que ela aparece. E vai trabalhando com ela, encontrando... Agora, para isso é muito importante registrar. Não esqueça nunca isso. Eu acho muito difícil uma pessoa fazer uma boa pesquisa, uma investigação, sem registro. Tem que ter registro. O registro dá uma visão mais correta das coisas. Para uma pessoa que queira ter cosmovisão, precisa de registro. Professor, e essa especialidade
especialidade maior, ela tem que ter sincronicidade com as especialidades mais específicas ou pode... Sempre ela tem. Toda especialidade tem relação com outras coisas. Então, quando o senhor colocou com a... Por exemplo, eu falo que a conscienciologia, em determinado ponto, ela sempre encontra com todo tipo de disciplina. Tudo quanto é matéria, toda linha de conhecimento tem contato com a conscienciologia. Por quê? Dentro do cosmos, a consciência é o fator ou a realidade mais séria. O resto tudo vem para a consciência. Então, em primeiro lugar, consciência. A educação, então, está em todas, né? Porque todas se juntam através da educação, né? Então vai chegar ao ponto. Agora, o que interessa no fim é uma coisa só. Chama reeducaciologia. Isso é que interessa, é o que eu falo mais atualmente. É reeducaciologia. Ela falou em direito, ela agora, é professora de direito. Magistério, aqui ó, educação, magistério, problema de lecionar, você está entendendo? O problema de modo geral de aprendizagem, tudo é reeducaciologia. O mais é secundário. Então o problema é nós caminhar para aí. Você vê se você, toda vez que for fazer uma abordagem na educação, vê se você vê em cima de um mirante, observando o cosmos. Acaba com as paredes, as janelas e as portas. Olha bem a coisa devassada. Eu chamo até uma ciência para isso, que é a devassamentologia. Você está entendendo? Que acabou com tudo. Há um defloramento cósmico da realidade. Então a coisa muda de figura. Esse é que é o ideal. E quando o senhor fala em identidade extra, ela está lá no topo, observando todo esse... Não, ela já dá uma visão, querendo ou não, de cosmovisão. Só de fazer você pensar, que você não pode pensar só nessa vida, você tem que pensar em todas as outras que já passaram, em todas as outras intermissões. Mudou tudo. Muda tudo. Não, pensa bem. Você tem que lembrar das vidas passadas e de todas as intermissões que você já teve. Se você não lembra, pelo menos das consequências disso, você já pode começar a estudar. Pensa nisso. Nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 60 assinaturas no livro de presença, 21 perguntas presenciais, 21 perguntas online, 31 votos presenciais e 1 voto online. Hoje teremos um recado do Alexandre sobre o Congresso da Serenologia e da IVEX. Tem uns que a gente recado do Amigos para sobre o Amigos pelo Fernando Barbaresco. Boa tarde. Lembrando a todos os mantenedores do programa Amigos da Ciclopédia, que nesse mês de março nós teremos nosso sorteio mensal no dia 27, domingo. Nós vamos sortear um netbook da Acer, ele é seminovo, foi doado pela nossa colega Maria Cristina Nievas, de Buenos Aires. Ela mal usou isso aí, então ele é recente, está perfeito, praticamente não foi utilizado. Então vamos sortear um netbook. Também um livro onde a religião termina, do professor Marcelo da Luz, e um curso de assistenciologia doado pelo IPC. Então todos os mantenedores do programa Amigos Ciclopédia vão concorrer, e aqueles que renovarem a assinatura vencida ou fizerem uma nova adesão até essa data ainda, é possível participar, vai ter o direito a concorrer também. Vai ser no dia 27, domingo. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Agora nos dias 23 a 26 de junho, estará acontecendo no campus da Aracê o primeiro Congresso Internacional de Serenologia e o 9º Congresso de Inversão Existencial. Então esse evento ele é conjugado com a intenção de somar esforços, né? Nós estamos aqui construindo o laboratório, o Serenário aqui em Foz, e também metade dos rendimentos desse evento virá para a enciclopédia da Conscienciologia. Então, os interessados nos assuntos, em se atualizar nesses temas, em participar, podem procurar as informações nos sites da Aracê e da Acinvex. Ok? Muito obrigado.
Para amanhã teremos o verbete Vontade Ternária, eleito com 9 votos, a especialidade Voliciologia. Obrigado pela presença de todos e até amanhã.